transmitir a tua palavra. Senhor, mais uma vez, ó Deus, ser gracioso para conosco e ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus, não da forma como nós queremos, muitas vezes, mas da forma como tu queres. Usa o teu filho com graça, com sabedoria, para que, mais uma vez, sejamos, ó Pai, exortados, edificados, consolados pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Irmãos, boa noite, graça e a paz. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Quero externar a minha satisfação de poder vir aqui servir. Agradeço demais o convite que veio por meio do Felipe, pastor Iranildo, a honra da gente poder aqui ocupar o púlpito da igreja. Eu sempre faço isso com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente possa cooperar com a edificação dos irmãos. Por isso, meu coração está muito feliz. Eu estava comentando com o pastor, passei a minha infância toda vindo aos domingos, quase que religiosamente ao Conjunto Ceará. Meus avós moravam aqui, a gente morava ali naquela região ali da Parquelândia, Rodolfo Teófilo. Então, todo domingo a gente estava por esse bairro aqui. Então, estou muito feliz de retornar aqui com este motivo aqui tão nobre que é compartilhar com os irmãos as Escrituras. Amém? Eu queria convidar vocês a abrir a palavra lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 6, a gente vai ler o verso 12, apenas um verso nessa noite. Aproveito para trazer o abraço da minha esposa, da Lila. Somos casados há 17 anos. E das crianças que temos lá em casa, são 4. Então, quando um gripa, todo mundo gripa junto. Não é verdade? O Tito, que é o 02, gripou, aí foi passando quase que escadinha. Inclusive, eu estou quase acometido dessa gripe, mas estou bem aqui para compartilhar com os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Já oramos? Vamos em frente. Deixa eu ler aqui um trecho para vocês de um texto interessante. Fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que em seus melhores momentos, nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar maior vantagem possível da situação. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Continuam militando a nosso favor. O trecho que eu acabei de ler faz parte de um clássico do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, intitulado As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livretinho do início da década de 40, 1942. No texto, um diabo mais experiente, chamado Maldanado, ele dá instruções a seu aprendiz e seu sobrinho, um outro diabinho chamado Vermelindo, de como minar a fé do seu paciente, daquela pessoa. Nas palavras do C.S. Lewis, de como solapar a fé e minar e impedir a formação de virtudes. Para eles, os diabos
O inimigo aqui do texto é nada mais, nada menos que o próprio Deus. Não é? Esse é um livro, irmãos, que nos leva a refletir sobre algumas questões importantes da nossa fé. E é muito importante a gente pensar nesse tema, santidade, falando para jovens, mas obviamente não é um tema apenas para a juventude, mas para todo aquele que se chama crente, cristão, não é? E esse livro traz à tona a reflexão a respeito da luta espiritual que o crente trava, da luta que todos nós, sem exceção, travamos. Você ouviu a última linha que eu li? Nas palavras daquele diabinho, todos os hábitos do paciente, e o paciente aqui é o cristão, é o crente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Continuam militando a nosso favor. O mal danado, ele está lembrando o seu sobrinho de que há uma inclinação natural dentro de nós, dentro do nosso coração, que contribui para os seus intentos malignos. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Desejos, motivações, intenções que militam a favor do mal e que desembocam no pecado, em ações pecaminosas, que desagradam a Deus e impedem o nosso crescimento espiritual. Ambos os textos, tanto o texto de C.S. Lewis, quanto esse que veio da pena do apóstolo Paulo, nos lembram que a vida cristã é uma batalha. Nas nossas palavras aqui do culto, a batalha pela santidade. A vida cristã é uma batalha. O contexto geral das epístolas pastorais, em especial das duas cartas de Paulo a Timóteo, não nos permite crer, irmãos, que esse combate da fé diz respeito à batalha travada por um pastor no ministério. A gente acha às vezes que Paulo, escrevendo a Timóteo, a Tito, não, esse é um assunto para quem está no ministério. Não, não é verdade. É um assunto que diz respeito a todos nós. É uma batalha que todos nós travamos. Uma batalha que não é apenas a respeito de como nós devemos batalhar pelo avanço do evangelho, ou qualquer batalha apologética em defesa da fé cristã no mundo, mas a batalha que todo cristão trava em favor da sua santificação. Da sua santificação. Você lembra, por exemplo, na mesma carta, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo diz àquele jovem pastor de Éfeso: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, cuide do seu coração. Timóteo, cuide das suas afeições. Cuide da sua vida. Permaneça na piedade. Cultive uma vida cristã e espiritual que seja real, sólida. Em outras palavras, Timóteo, jovem aqui de Monte Sião, batalhe pela sua santidade. Batalhe pela sua santificação. É uma batalha que acontece primariamente, gente, dentro de nós, dentro do coração, dentro da alma. E é uma guerra que é mais violenta e permanente que qualquer guerra que esse mundo já viu ou verá. Uma guerra que requer de nós engajamento e vigilância. Ou você está travando essa guerra, ou não. Se você quiser progredir na sua fé, crescer na sua fé, conhecer mais a Jesus, vencer esse pecado que chicoteia a sua alma, você precisa batalhar com engajamento e vigilância. Essa é uma tensão da vida cristã. Deixa eu pintar aqui um quadro para vocês. Uma situação real de combate, de guerra, de conflito, que a gente só viu às vezes pelas telas
do cinema, pelas películas que a gente vê, é uma situação que requer engajamento e vigilância. Vocês concordam comigo? Imagine uma guerra real. Há um relato, gente, que a maioria das baixas na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra bem diferente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra mais estática, mais parada. Os soldados ficavam dias a fio naquelas trincheiras. E a maioria das baixas dos soldados na Primeira Guerra Mundial foram decorrentes de descuidos. De soldados que esqueceram da situação que estavam, desatentos. A situação se tornou comum, trivial. E aí isso custou a vida de muitos soldados. Mas eu quero pintar o outro lado desse quadro. Eu falei da guerra, mas há um cenário oposto a uma situação de guerra. No lado oposto a uma situação de combate, há um parque de diversões. Não é? Há um parque de diversões. Você já foi no parque de diversões? Quem já foi? Talvez algo que você não encontra num parque de diversões é tensão. A menos que aqueles brinquedos sejam um portal para outra vida, né? Outro dia eu fui no parque com as crianças, que eu fui naquele barco, né? Que era dali para melhor. Deus nos guardou. Mas normalmente um parque você não está tenso. Você está ali brincando, está comendo pipoca, está rindo, está tranquilo, está se divertindo. Pois bem, a vida cristã, gente, não é um parque de diversões. Apesar de toda a satisfação e o prazer que nós temos em se relacionar com Jesus, a vida cristã não é um parque de diversões, onde a gente faz pactos de paz com o nosso próprio coração, pactos de paz com esse sistema mundano, imerso no pecado, fazemos pequenas concessões que aos nossos olhos parecem inofensivas, mas que corroem a nossa fé como o cupim corrói a madeira por dentro, até apodrecer a ponto daquela estrutura ruir. A vida cristã, dentro desse tema, ela está mais parecida com um combate, com uma batalha, com uma guerra que todos nós travamos. Você está engajado nisso? Você está mais parecido com alguém que está num combate, engajado, atento, batalhando, ou alguém que está passeando num parque de diversões? Essa luta é uma guerra, e é sobre isso que a gente quer pensar um pouquinho à luz desse texto de Timóteo. A gente vai dividir a exposição em 3 breves partes. Primeira, o fundamento da nossa santificação. Há um fundamento pelo qual todo crente deve batalhar pela sua santidade. Por que nós fazemos isso? Porque a Bíblia é enfática em chamar o crente a lutar pela sua santidade. É o nosso pressuposto mais básico. Depois a gente vai ver a batalha propriamente dita e os 3 inimigos que a gente enfrenta. E aqui eu quero expor brevemente esse verso de Timóteo. E aí eu termino com algumas aplicações para a gente pensar, refletir e trazer o texto para a gente, tornar ele palpável. Amém, gente? Vocês estão comigo? Todo mundo bem? Batalhando? Vamos lá. O nosso fundamento. Qual é o fundamento para a nossa santificação? Antes de irmos para a exposição do texto, é muito importante a gente lançar esse fundamento sólido aqui. Eu quero começar dizendo o seguinte: a santidade de Deus, é o fundamento para a nossa santificação. Deus não é apenas o autor da nossa salvação, mas é Ele mesmo quem abre as portas da santificação do crente. É o mesmo Deus que salva, é o Deus que nos
santifica. Há um texto muito conhecido, você já deve saber de cor e já ouviu várias vezes, que é o texto de 1 Pedro, não precisa abrir, capítulo 1, verso 16, onde Pedro reproduz um texto de Levítico, no qual o próprio Deus chama Israel, chama os hebreus, e chama os crentes também, os cristãos, à santidade com base na sua própria santidade. Você lembra do texto? Porque está escrito, Pedro diz, sejam santos, porque eu sou santo. É Deus que está falando, gente. Sejam santos, porque eu, Deus, sou santo. Esse texto ele materializa essa tese de que o fato de que Deus é santo é o fundamento para a santidade do crente. Portanto, a santidade ela não existe como um fim em si mesmo. Ela está apontando para alguma coisa que é maior do que ela mesma. Deus é santo. Nunca esqueça disso. E Deus não é apenas santo. A Bíblia se reporta a santidade de Deus na terceira potência. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus que é elevado à terceira potência na Bíblia. Você não vai ouvir, nem ler nas Escrituras que Deus é justo, 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 nem que Deus é amor, amor, amor. Mas quando Isaías tem aquela visão magnífica, lá no capítulo 6, da santidade de Deus, você vai ver os anjos dizendo, Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Há uma ênfase na revelação para o fato de que Deus é separado da criação. Deus não é a criação. Ele é autoexistente, pleno em si mesmo, distinto. Era isso que os serafins cantavam ali em Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus, gente, ela é o cerne, o centro da relação pactual que Deus tem conosco, com o seu povo. Foi assim com os hebreus, é assim com a igreja também. Israel seria chamado à santidade, a ser um povo distinto do paganismo ao seu redor, porque o Deus que o havia chamado era único e santo. Faz sentido isso? Faz sentido. Essa separação dos hebreus seria materializada no Antigo Testamento por algumas marcas distintivas. A lei de Deus, a lei que Deus deu ao seu povo, o culto, as leis civis, a terra, o sábado, a circuncisão. Tudo isso cooperaria para dizer, este povo é um povo diferente, distinto, porque pertence a um Deus que é distinto, que é o único e verdadeiro Deus. Um Deus que é santo. Por meio dessa distinção, o caráter de Deus seria evidenciado no mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos apossar dessa verdade. Por meio do cultivo da nossa santidade, veja como isso é sério e importante, irmãos. Quando cultivamos a nossa santidade, nós estamos espelhando no mundo o caráter de um Deus que é santo, neste mundo caído, vil, imerso no pecado. Êxodo 22, 31. É um texto muito importante, eu acho que daria, viu, pastor, uma pregação só nesse verso. Após Moisés dar toda a lei moral aos hebreus, ele termina no verso 31 do capítulo 22 de Êxodo, nas palavras do próprio Deus, dizendo, ser-me-eis homens consagrados, separados, distintos,
Ele está falando para os hebreus, mas fala para nós também. Sejam a mim jovens consagrados, distintos do mundo, diferentes, porque é por meio da sua santidade, do seu modo de ser, não só do que você diz, mas da forma como você vive, que o meu caráter vai ser magnificado nesse mundo caído. Portanto, esse é o nosso fundamento. Esse é o alicerce. A santidade de Deus. Essa santidade que é terrível, mas bela demais. É o fundamento da nossa santidade, da nossa santificação. Amém? Ficou claro? Tendo estabelecido esse fundamento, eu quero pensar alguns pontos aqui e cavar um pouco esse texto de Timóteo e mostrar para vocês algumas pérolas magníficas. Eu queria que vocês guardassem essas pérolas no coração e aplicassem isso à sua própria vida. Vamos lá. Tendo isso como alicerce, Paulo está se chamando Timóteo, e não apenas Timóteo, mas todos os crentes, todos nós, aqui, gente, a combater o bom combate da fé. Combater o bom combate e da fé. Como eu já pontuei, essa é uma instrução não apenas para pastores ou mestres, mas para todos os crentes. Vamos lá, começar aqui com a questão de Enem. O vocábulo combate, a palavra combate, deixa sua Bíblia aberta e vá acompanhando comigo aí. O vocábulo combate, ele aparece 2 vezes neste versículo, certo? 2 vezes ele ocorre neste versículo, mas é a mesma palavra com funções diferentes. O primeiro combate aí é um verbo, irmãos. Combata. Lute. Batalha. E não é um verbo qualquer. É um verbo no imperativo. O que Paulo está nos dizendo e está dizendo a Timóteo com este verbo? Inclusive, todo verbo é uma ação. E aqui, especialmente, é um imperativo, é uma ordem. Você perceberia isso com mais clareza se você lesse no original. Mas o texto na tradução, ele captou isso. Combata. Paulo está dizendo o quê? Gente, irmãos, essa luta não é uma opção. Essa luta não é opcional. Essa batalha da fé não é uma opção. Paulo está dizendo, lute, batalhe, peleje. Não é algo teórico. Algo que você apenas apreende na sua inteligência. Mas algo que requer, gente, esforço ativo, ação. A luta pela nossa santificação, ela não permanece no mundo das ideias, mas acontece aqui, diante dos nossos olhos. Dentro de nós, neste mundo. Eu lembro de uma frase do James Boyce. Ele diz que nessa luta, neste processo, essa luta é real e nem um sentido virtual. A gente vive um mundo muito virtualizado, não é? Com as redes sociais, com tudo que nos rodeia. Mas a gente tem que cuidar para não virtualizar essa demanda. Ela acontece aqui. Eu queria ilustrar isso, e ilustrar melhor essa intenção de Paulo, e lançar mão de outro verso, que o mesmo verbo ocorre. Deixem aberto aí em Timóteo, e abra comigo lá em Colossenses, por gentileza, no capítulo 1, no verso 27.
Colossenses, capítulo 1, verso 27. Eu queria lançar a mão desse texto, porque é outro texto onde a mesma palavra, traduzida aqui em Timóteo por combata, esse verbo, é achada aqui em Colossenses. Veja, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre nós, entre os gentios, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. A mesma palavra no original que foi traduzida ali em Timóteo para combata, foi traduzida aqui em Colossenses para alguém que está se esforçando. E faz muito sentido. Faz muito sentido. O verbo correlato aqui para combata é esforce-se. Faz muito sentido. Paulo está dizendo aqui aos Colossenses também que há algo a ser feito de forma ativa, gente. Há algo a ser feito de forma ativa. Algo pelo qual devemos lutar, não para que nós sejamos salvos, mas porque nós fomos salvos. A santificação não ocorre para gerar méritos em nós, diante de Deus, para que Deus nos dê a salvação. Não! A salvação ela nos alcança pela graça, é dom de Deus a fé. Mas ela é consequente. Não é meritória. Na medida que Deus abre os olhos do crente para ver o pecado em si mesmo, o que é que o eleito faz? O que é que o crente faz? Se debate com essa realidade. Requer esforço. É uma luta que distingue o homem santo do homem do mundo. Essa luta, este corpo mortal que esbofeteia você, é o que o distingue do homem do mundo que está num pacto de paz com o pecado. O engajamento, portanto, nessa batalha é discriminatório. A Bíblia discrimina, pastor? Sim. Ela faz o crente distinto do homem do mundo, daquele que odeia Deus. A demanda de Deus para os hebreus de serem um povo distinto é expandida a nós. Leve isso a sério. Torne isso uma bandeira na sua vida. Esse é o primeiro combata do versículo. Combata, combata, luta. Mas há um segundo combate. Se o primeiro era um verbo, o segundo é o que, gente? Questão de Enem. Um substantivo. Combata o bom combate. Esse combate aqui é um substantivo. É a luta propriamente dita. É a batalha propriamente dita. E mais uma vez, Paulo não está pensando em algo teórico. E ele faz isso em outros momentos. Paulo utiliza essa metáfora em outros momentos. É a metáfora de alguém que está numa guerra, do soldado. Ele faz isso quando escreve aos Efésios, por exemplo, capítulo 6. Quando descreve a armadura de Deus. É o soldado, alguém que está batalhando. Eu gosto sempre de usar um princípio interpretativo que era muito presente entre os reformadores, que é o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. E eu queria mais uma vez, já fiz isso no primeiro combate, vou no segundo também, eu quero ir mais uma vez em outro texto paralelo, onde o mesmo substantivo ocorre,
e que vai ajudar a gente nessa compreensão. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Não feche Timóteo, não. Agora vai lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós já usamos Colossenses para lançar luz aqui em Timóteo. Agora a gente vai usar esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Veja que fantástico, irmãos. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Fique atento. E corramos com perseverança a carreira que está proposta diante de nós. O tradutor optou por usar a palavra combate lá em Timóteo e usou a mesma palavra no original aqui em Hebreus para traduzir carreira. E mais uma vez, irmãos, isso faz muito sentido na nossa fala aqui. Esse combate é uma carreira, é uma jornada que se inicia desde o dia que Deus o alcançou e o converteu até o seu último suspiro neste corpo mortal, neste mundo. É algo que a gente não faz de forma pontual, mas constante. É todo dia. É toda hora. É uma batalha que não tem descanso. Combate, carreira, uma peregrinação nesse mundo. Nós somos peregrinos, indo em direção ao mundo melhor, como cantamos aqui, peregrinando em direção ao nosso destino. Uma peleja que se inicia na nossa justificação e vai permanecer até o último suspiro. Interessante que essa tradução por carreira nos dá uma ideia muito vívida do progresso da nossa santificação, gente. Cada dia, as batalhas, os fracassos, os tropeços, as vitórias sobre o pecado, que tudo isso coopere para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Essa é a obra do Espírito na santificação. Imprimir em nós o caráter de Jesus. Até nós alcançarmos, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, o estado de pessoa madura, à medida da plenitude, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar nesse dia. Eu quero chegar no dia que eu não precise mais lutar contra o pecado que me assedia. Com o velho homem que vez por outra quer se erguer do túmulo e esbofetear a minha alma mais uma vez. Essa é a santificação. Dia a dia, de glória em glória, nós temos a imagem de Jesus encarnada em nós. Você tem vivido isso? Você tem lutado por isso? É isso que distingue o crente, irmãos. Não pode ser diferente. Não pode ser de outra forma. Assim é a batalha pela santificação, e mais uma vez eu enfatizo isso. Eu queria que vocês guardassem isso. Não é algo passivo, mas algo ativo. O Jerry Bridges, um autor muito bom, ele escreve um excelente livro sobre esse tema, e ele compara esse processo de santificação ao trabalho de um lavrador. Ele diz o seguinte, abre aspas, fique atento aqui.
o cultivo da terra é uma aventura conjunta entre Deus e o agricultor e o lavrador. O lavrador, não pode fazer o que Deus tem de fazer. Há uma obra que é de Deus. E Deus não fará o que o lavrador deve fazer. Há uma obra, há algo que nós devemos fazer. Às vezes a gente se apega no aspecto do monergismo da salvação, ou seja, que a obra da salvação é única de Deus, é Deus quem opera isso em nós, eu não participo da salvação que Deus opera em mim, e a gente replica isso para a santificação. Não, há algo que eu devo fazer, há uma luta que eu devo travar no mundo. Obviamente não estou sozinho, Deus me dará forças no Espírito, se o Espírito habita em mim, para batalhar. Vamos caminhando para o final aqui. Eu falei do primeiro combate, falei do segundo, mas Paulo diz algo muito interessante. Vocês estão comigo ainda, irmãos? Amém? E aqui nos encoraja. Isso me encoraja. Porque eu falei aqui para vocês que essa é uma batalha que começa na salvação e vai perdurar até o final, irmãos. Não há um dia de descanso. Aí você pode ouvir um negócio desse e falar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nessa vida? Eu prefiro as cebolas do Egito, não é? Mas Paulo diz, gente, e aqui está a beleza disso tudo. Aqui está a beleza da vida cristã. Aqui está a beleza de caminhar com Jesus. Ele diz que esse combate ferrenho é bom. Ele é bom. A batalha pela santificação não é um fim em si mesma. Se ela fosse apenas um fim em si mesma, a gente cairia em legalismo. Legalismo barato. Se ela for apenas um fim em si mesma, a gente vai elevar a santificação como uma espécie de troféu, de ídolo. Olhem para mim o quão santo eu sou. E aí a gente vai se colocar num status superior. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é. A nossa santificação não existe para que a gente possa erguê-la como um troféu no mundo. Não buscamos a santificação para mostrar o quão espiritual nós somos. Olhe para mim. Santificação não combina com orgulho. Na verdade, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, ao contrário, quanto mais santo, mais humilde de espírito eu sou. Quanto mais eu travo essa batalha, eu me deparo com a minha necessidade e com a realidade que eu não posso vencer o pecado com as minhas próprias forças. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Espírito. Eu preciso orar. Eu preciso da palavra. Eu preciso da igreja. Eu preciso de irmãos. Essa batalha é boa, apesar de ser dolorosa, porque ela tem um propósito que é santo, que é glorioso, que é excelso. Glorificar a Deus em nós e através de nós. O fim de tudo é a glória de Deus, irmãos. Não a sua glória, não a minha glória, mas a glória do Deus que nos chamou do pecado para a luz. O fim é o cumprimento da nossa vocação criacional de magnificar o nome de Cristo no mundo. Sabe o que Jesus nos faz? Nós que estávamos no mundo, Ele nos leva de volta para o Éden, irmãos. Se o primeiro Adão nos tira do Éden, o segundo Adão, que é perfeito, nos toma
sobre suas asas, unidos a Ele, e nos leva de volta para o Éden, para um relacionamento com Deus. E ali nós podemos magnificar e glorificar o nome de Deus outra vez. Que obra é essa? Que obra magnífica que Deus opera em nós, tanto na salvação quanto na santificação. E o texto termina dizendo que, além de ser bom, esse é um combate da fé. É um combate da fé. É um combate que é travado não nos nossos méritos, mas fiados, unidos, fincados na obra de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós não poderíamos estar nessa batalha sem Cristo. Muitos são os ferimentos, mas nele nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37. É um combate que é bom e é um combate que ocorre na fé. O homem do mundo não pode combater pela sua santificação. Não dá. Ele não tem poder para isso. Ele não tem o espírito. Mas nós que fomos chamados da morte para a vida, recebemos o Espírito, temos sim condições de batalhar o bom combate da fé até o último dia. Muitos peregrinos já chegaram lá, irmãos. Pecadores como nós, que falham como nós falhamos. Mas esses peregrinos terminaram a jornada. Eles se encontraram com o seu Senhor. Nele nós podemos chegar também. Você, como jovem, pode trilhar esse caminho e vencer. Chegar no final, em Cristo, dependendo de Cristo, amando a Cristo, ouvindo as palavras de Cristo, se submetendo a Cristo. Cristo, 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 tudo é Cristo, tudo é para Ele, para a glória dEle. Eu tenho mais tempo ainda? Antes das aplicações, eu queria só concluir pontuando 3 inimigos com os quais nós temos que lutar. O primeiro é que a busca pela santidade é uma batalha contra si mesmo. Abra comigo, eu queria que você lesse esse versículo, por favor. E aqui eu vou só citar, eu não vou me delongar. Romanos 7, versículo 20 a 24. Romanos 7, versículo 20 a 24. Preciso ler esse verso, não posso passar em cima dele. Eu falei de combate, falei de devemos combater, que esse combate é bom, que é o combate da fé, mas tem 3 inimigos que a gente tem que ficar atento nessa guerra. Esse é o primeiro, gente. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que luta terrível Paulo está pintando para nós. Você vive isso? Você já bradou diante de um pecado que esbofeteia você? Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou. Há uma guerra maior que todas, que acontece dentro de nós. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo não é o mundo, apesar de serem inimigos ferrenhos. Seu maior inimigo é esse sujeito que você vê todo dia de manhã quando vai escovar os dentes na frente do espelho.
Esse é o seu maior inimigo. Os puritanos diziam que a gente tem que alimentar uma certa suspeição contra nós mesmos. O que é isso? O que é isso? A gente tem que desconfiar de si mesmo. Desconfie de si mesmo. Desconfie do seu coração. Fuja daquela ideia sentimental, emocional, nesse evangelho emocional que a gente vive por aí, de que você deve tomar uma decisão de ir por aqui ou por ali, se você sentir paz no coração. Já ouviu isso? Cuidado. Cuidado. Desconfie do seu próprio coração. Ah, pastor, ele não é crente, mas ele é tão gente boa, não é? Ele é melhor que os crentes da igreja. Ah, eu acho que esse é o caminho. Ah, pastor, ela não é crente, mas ela... Gente, desconfie do seu próprio coração. Alimente essa suspeição contra si mesmo. Cuidado com o seu ego, que sabota a sua mortificação. É assim que funciona, gente. Essa batalha começa dentro de nós. A luta contra a língua, contra o modo rude de falar. A luta contra uma maneira fútil de tratar os recursos. A luta contra a pornografia. A luta contra não desejar oração ou meditar na palavra. Começa dentro de nós, dentro do coração. Esse é o seu maior inimigo. É por isso que Davi ora, sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece meu coração. Vem me provar os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração, gente. O segundo inimigo é o diabo. Ele existe, viu, gente? A gente não deve supervalorizar, mas também não deve esquecer. Não deve entrevistá-lo no púlpito, como alguns fazem, mas não devemos achar que ele não existe. Sim, o diabo é nosso inimigo. Eu citei aqui Efésios 6. Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nos fará resistir aos dardos inflamados do maligno. Por último, o terceiro inimigo, além de nós mesmos e do diabo, é o próprio mundo. Não o mundo como criação, mas esse sistema mundano imerso no pecado, o século, um modo de pensar secular, diante do qual o crente, o jovem, é chamado a pensar diferente, ir na contramão, estabelecer uma contracultura. Vocês que estão na universidade, esse é o chamado, ser distinto, ter um modo de pensar, de falar, de se vestir, que distingue o crente, o jovem cristão, do jovem do mundo. Amizades, o que eu escuto, o que eu leio, isso tudo vai me ajudar a dialogar de uma forma santificada com o mundo. E aqui há uma opção que eu queria chamar a atenção de vocês. Há momentos que há a possibilidade de algum diálogo com o mundo, no sentido de estabelecer uma contracultura, uma outra via, a via da Bíblia. Mas há momentos, gente, que a gente tem que fazer como Noé, viu? Há momentos que a gente tem que entrar na arca e sair de perto. É assim que funciona. Ah, não, eu vou naquela festa, mas eu vou adotar uma postura distinta, porque eu quero, através da minha vida, pregar o evangelho. Não! Não, não é assim que funciona.
há momentos que a gente tem que entrar na arca e Deus fecha a porta atrás de nós. Que Deus nos dê discernimento para saber o momento que devemos entrar na arca e o momento que devemos entrar numa discussão e dialogar e estabelecer a via do Evangelho. Que Deus nos ajude a permanecer firmes, mesmo quando somos considerados retrógrados, antiquados, mesmo quando levamos sobre nós o opróbrio de Jesus, a vergonha de Cristo. Ah, pastor, mas ninguém me chama mais para as festas. Ah, na faculdade eu sou abandonado. Você quer o quê? Jesus disse que seria assim. Alegre-se por levar sobre si a vergonha de Cristo. Você está batalhando pela sua santificação. Mesmo que o mundo inteiro o abandone, Cristo nunca o abandonará. Nunca. Como a gente cantou aqui, Ele é seu. Ele é nosso. Cristo é um tesouro, irmão. Você entende isso? Cristo é um tesouro maior que todos os tesouros que esse mundo pode oferecer. Você está nessa batalha? Você está nesse combate da fé? Esse combate que é bom? Deixa eu terminar com algumas aplicações aqui. Tentar aplicar isso de maneira mais vívida para vocês. Conto aqui com mais 10 minutinhos da sua atenção. Que área da sua vida precisa ser mortificada? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer ao ler um texto como esse. Paulo está chamando a gente para batalhar, para combater. Que pecados ainda são cultivados no jardim da sua alma? O que é que tem esbofeteado você? Você se levanta e aquele pecado vai lá e ele derruba de novo. Você se levanta e ele vai lá e você cai de novo. Por isso que a gente tem que se autoexaminar. Tratar isso com seriedade. Identificar. O que é que tem impedido você de mortificar a sua alma e batalhar pela fé? Segundo, essa batalha, gente, pela santidade, ela não é solitária, viu? Você não vai para uma guerra sozinho. Você não é o super-homem que destrói um exército com um peteleco. A gente tem duas colunas fortíssimas sobre as quais podemos nos apoiar. A primeira é magnífica. Você está unido a Jesus. Amém? Você está unido a Cristo. A doutrina da união do crente com Cristo, ela é magnífica. Ela é encorajadora. Você está unido a Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E é por isso que há poder do alto dado a você para vencer o pecado. Apoie-se em Cristo, vá a Cristo em oração, abra a sua alma. A santidade não é só um conjunto de coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer, mas andar em conformidade com o caráter de Cristo. A segunda coisa é que a gente, além de estar unido a Jesus, a gente está unido uns aos outros, irmãos. Você está unido a essa igreja local, a membresia dessa igreja local. Você precisa de amigos nessa batalha. O cristianismo, ele pressupõe naturalmente amizades. Discipulado cristão se erege sobre amizades cristãs. Gente com a qual eu posso abrir a minha alma, meu coração, confessar os meus pecados uns aos outros. Não é isso que Paulo diz?
Nós precisamos da comunidade, nós precisamos da igreja. Não, pastor, é eu e Deus na nossa comunhão pessoal. Igreja é muito problemática, os irmãos me julgam. Não, não existe cristianismo solitário, não dá para viver. Não é assim que Deus projetou. Deus nos deu a igreja para que a gente possa praticar os imperativos de mutualidade e assim crescermos juntos, amar uns aos outros, sustentar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. Como é que você faz isso sozinho, trancado no seu quarto? Não dá. Quem são seus amigos? Você tem amizades cristãs verdadeiras? Terceiro, é que essa batalha, eu já falei isso, que só queria enfatizar, é uma luta diária. Não brinque. A necessidade de combate diário e luta permanente em oração. Deus nos chama e nos deu armas para isso. A leitura da palavra, a meditação no texto bíblico, a oração, o autoexame. Vá, ore, busque, vá à palavra. Quando foi a última vez que você molhou a sua face lendo as Escrituras? Quando foi a última vez que você, jovem, viu o texto atravessar a sua alma e moer a sua alma? Eu lembro aqui das palavras de um pregador que eu gosto muito, o Stuart Elliott. Ele tem uma frase que eu guardei assim para mim. Sempre quando eu vou... Ele está falando ali de cristologia e de como Cristo é o tema central da Escritura, mas isso fala sobre como a palavra fala conosco. Ele diz o seguinte: antes de abrir a Bíblia, ore ao Espírito para que você ache Cristo lá. E nunca feche sem que antes o tenha encontrado. Você tem se relacionado com Cristo na palavra. Isso é necessário, irmãos, para essa batalha que a gente trava. Isso é necessário. E eu termino encorajando a juventude dessa igreja, dizendo o seguinte, meus irmãos: a batalha pela santidade é a batalha pela alegria. Pela verdadeira alegria. Não a passageira, mas a verdadeira alegria. Talvez você tenha ouvido isso tudo e tenha pensado: pastor do céu, eu não quero essa guerra para mim não. Essa luta não vai me deixar em paz. Mas essa guerra não é marcada só pela dor, mas é marcada pela alegria. Nessa peleja, gente, nós somos brindados com a alegria da salvação na medida que nesse processo de santificação nós nos vestimos com as virtudes de Cristo. Como a gente precisa de jovens vestidos com as virtudes de Jesus. Eu ratifico o que eu já disse aqui: Deus, Ele deu a si mesmo na nossa salvação, mas Ele continua desejando dar a si mesmo na nossa santificação. Que prêmio há maior para um ser humano do que receber o próprio Deus? Deixa eu concluir citando aqui um trecho do livro O Peregrino. Quem já leu O Peregrino de John Bunyan aqui? Quem nunca leu, corra e leia, por favor. São as palavras de um personagem, o chamado Senhor Valente pela Verdade, e é um nome muito sugestivo, porque ele está numa batalha, após a sua última convocação ao reino do seu Senhor.
Abre aspas. Estou indo para a casa de meu pai. E embora tenha chegado até aqui com grandes dificuldades, todavia não me arrependo de tudo quanto tive de experimentar até chegar a este ponto. Darei a minha espada àquele que me substituir na peregrinação, e minha coragem e minha habilidade àquele que poder obtê-las. Minhas cicatrizes e ferimentos levarei comigo como testemunhas de que combati nas batalhas daquele que agora será o meu galardoador. Chegado o dia em que ele teria de ir para o seu lar celestial, muitos o acompanharam até a beira do rio. E enquanto descia para o rio, disse: ó morte, onde está a tua vitória? Eu acho que a gente vai falar isso no dia final. Dessa maneira, atravessou o rio e todas as trombetas soaram, saudando do outro lado. Magnífico, não é? Portanto, jovem aqui, empunhe sua espada, revista-se de Cristo e lute até o final. Como bem disse o Aslan, a Lucy, na viagem do peregrino da alvorada, coragem, minha querida, coragem. Vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar, te agradecer por esse tempo de pregação. A minha oração é que esse texto de Timóteo produza